Uma vez feita a instalação do Print Factory para criação de perfil, você precisa do calibrador, que é esse, através desse ícone você abre ou daqui do desktop. Uma informação importante: as configurações da impressora, das mídias, você pode mudar os tamanhos dela aqui. Então as que não usa pode apagar com esse menos ou adicionar, ela já aparece disponível. Se for rolo, se for folha, ou chapa, né, no caso, basta colocar as informações aí. Aqui no calibrador é onde vai ser feito o perfil. Para iniciar, basta começar por aqui. Eu vou fazer um perfil. Deixa eu só verificar aqui qual que eu estou usando de referência. Só um instante. É 720 por 1200. Eu estou dando um exemplo aqui. 720 por 1200. 4 passadas. Ponto variável. Se por acaso precisar mudar a ordem da tinta, o que você vai fazer? Você vai imprimir. Fez a impressão. Verifica que essa impressão vai lá para a impressora. Você vai ter aqui ciano, magenta, amarelo e preto na ordem. Se ele não imprimir nessa ordem, você vai ter que colocar a ordem que foi impressa, tá? Uma informação importante do driver: alguns drivers, se ele for instalado, o RIP foi instalado na mesma máquina do computador, você pode colocar o IP 127.0.0.1, o programa já ripa dentro do Roson Soft, no caso aqui dessa impressora. Se tiver que trocar, você vai salvar isso daqui, ele vai criar um arquivo, vou colocar aqui a ordem das tintas, e uma vez, se precisar trocar essa ordem, às vezes, aqui, esse arquivo aqui, editar, notas, deixa eu ver aqui. Esse arquivo teria que ser editado. Deixa eu mostrar como que ele é dentro dele. E você vai fazer a inversão dessa forma aqui, copiando e reestruturando isso aqui. Em vez de, por exemplo, se for ciano, preto, que ele foi impresso, você traz o ciano para cá, copia desde esse ink até esse ink aqui, barra, e troca essa informação de lugar, tá? Feito isso, basta voltar aqui e importar, ele vai mudar aqui as informações automaticamente. Tá, qual que é a primeira etapa de fazer o perfil? Aqui você vai colocar um material, vamos supor que eu estou fazendo a linearização de um adesivo, o perfil de um adesivo, deixo no front lit aqui, tá? Nesse caso, e pode deixar sempre front lit. Aqui são casos específicos, mas por enquanto pode começar por aqui. Imprimir margem cinza, ele é para, no caso, ele fazer ele esquentar as cabeças ali. Espectrofotômetro, importante selecionar aqui. Então, por exemplo, se a gente for usar um I1, você seleciona, ele já vai mostrar a conexão, e aqui tem as configurações se precisar alterar, colocar um patch maior, etc. Feito esse processo, eu vou mudar aqui porque eu acredito que eu fiz no meu espectro. Feito esse processo, você vai imprimir e ele vai gerar esse chart aqui para leitura, tá? Olha lá. A barra cinza é essa barra aqui, e aqui o visual. Então vai fazer a leitura, depois da leitura analisar aqui visualmente se está passando tinta ou não, mas normalmente o que acontece? O Print Factory tem um algoritmo. Eu vou importar uma leitura desse linear. Ele tem um algoritmo que quando você passa para essa etapa, ele te mostra já uma prévia, olha lá, ciano, 80, 91, 97. Então quando você analisa aqui, você já consegue ver como que é a linearização já feita, um pré-corte ali. Se, por exemplo, eu estou achando que o amarelo está muito forte e eu quero fazer um corte manualmente, não tem problema. Você pode vir manualmente aqui e reduzir, tá? Mas quando as cores
ciano, magenta, amarelo ficam bem próximas e o linear aqui estão todos bem parecidos, você pode ter certeza que a linearização vai ficar boa. Você vai fazer uma impressão depois, na próxima etapa, do limite de tinta. Esse limite ele vai gerar esse arquivo aqui. Aqui você vai analisar bem se não está tendo step aqui na leitura da linearização. Algumas dicas que eu dou, principalmente no vermelho, se o amarelo não está aparecendo muito nessa imagem. Se tiver muito amarelado, abaixa um pouco o amarelo. Mas o importante é que o ciano amarelo e o magenta fiquem próximos, para que essa leitura aqui fique mais próxima. Quando você atinge 3 cores aqui, qual que é o limite de corte? Aqui ele sugere 210, por isso que ele tem essa setinha, mas eu sugiro você olhar aonde que chega praticamente com as cores bem próximas uma das outras e cortar praticamente em cima daqui. Esse perfil eu cortei no 200, então eu vou ter que cortar para poder importar na próxima etapa. Então, outra coisa é esse inspecionador que você está vendo. Aqui a saída é a saída real, tá? Do que está sendo impresso. Então é isso aqui. Feito isso, você vai escolher imprime, escolhe aqui o limite de tinta, definir o limite de tinta, próxima etapa eu vou aqui importar a leitura. Eu normalmente faço, no caso aqui você vai imprimir, né? Primeiro, os quadros, e feita a impressão dos quadros, olha lá, ele vai gerar os quadrinhos para leitura. Você vai, deixa eu importar aqui, aí, você vai ler, feita a leitura ele vai trazer tudo para cá, fez isso, próximo. Uma informação importante é exportar todas essas duas etapas, a linearização quando você termina e aqui o chart quando você termina, exporta. Então exporta essas leituras, que é até para fazer isso que eu estou fazendo agora, se caso o programa der algum problema durante o processo, ou você pode criar mais de uma instância ao mesmo tempo para fazer o perfil, pode usar aí duas resoluções ao mesmo tempo, você imprime uma e outra e vai lendo a primeira, depois você lê a segunda enquanto está imprimindo um limite de tinta da primeira. Então assim, é normal a gente fazer até 4 perfis simultâneos. Aqui você tem possibilidade de fazer comparativos, né, para ver que no caso ele deu uma gama boa, então a quantidade de 428 mil cores, uma gama uniforme bem baixa, ou seja, abaixo de 3 aqui já significa que a impressora consegue se reproduzir, ou seja, a capacidade dela fazer uma nova impressão que ela acabou de fazer, ou um dia depois, por exemplo, com as mesmas cores. O ISO-Coated, que seria aí, seguindo as mesmas normas do FOGRA, ele aparece bem, ou seja, ele aparece as cores da impressora e o FOGRA está lá dentro, a ISO-Coated quer dizer, mostrando aí que o perfil ficou bem calibrado, tá? Feito isso, o perfil já está pronto para poder mandar uma impressão. Ele vai aparecer aqui, o modo de impressão, configurações do driver, estão aqui, estão bloqueadas, mas é possível desbloquear para fazer alguma alteração, manusear cores spot e as variantes. A variante visualmente é a mais utilizada, ela é a somatória da perceptual e colorimetric. Ela dá uma consistência de cores muito bom entre as máquinas, entre impressoras, tá? É possível personalizar isso, é possível duplicar, criar uma própria. Aqui um exemplo para purificação de cores, então eu vou colocar aqui, ó, cores puras. Eu posso duplicar uma variante por aqui e já vou fazer um exemplo onde, se eu quiser purificar o preto, para que quando eu mande preto sempre fique personalizado aqui somente o preto, sem ele ter interferência, quando eu mandar uma cor, uma impressão e tiver preta, ela só vai utilizar o canal preto e não vai utilizar as outras cores. Eu vou fazer um teste aqui, por exemplo, cores puras, o K. Feito isso, o perfil está pronto. Eu vou salvar, terminar esse vídeo, depois eu continuo no próximo alguns outros exemplos. E lembrando de salvar aqui, toda vez que terminar de mexer em alguma variante,